Olá, meus irmãos, admiradores da doutrina espírita. Hoje nós vamos estudar o capítulo 26, Dai de graça o que de graça recebeste. Então, eu vos convido a participar desse estudo. Aqui nós estudamos às quartas e sexta-feira. Que a divina providência nos intua no propósito de bem servir. Muito obrigado. Boa tarde a todos, muita luz, muita paz. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus e os protetores de nossa sala aqui, que são Chico Xavier e Maria Santíssima, nos envolva no propósito de bem servir, que nos inspire, que nos intua. Hoje, muito obrigado, Asser. Hoje nós vamos estudar essa parte, o capítulo 26, Dai de graça o que gratuitamente recebeste. Antes, porém, eu chamaria a nossa irmã Shari para fazer a abertura da sala ou convidar alguém para a prece inicial. Eu chamaria a nossa irmã. Muita luz e paz a todos. Olá, boa tarde. Espero que esteja ok o som. Olá. Então, boa tarde, meus queridos amigos. Sejam todos bem-vindos. Quanto ao estudo, o irmão X já falou, né? E a Sala Luz no Caminho, toda quarta e toda sexta-feira. Eu convidei a Rô para fazer a prece inicial. Eu já fiz quarta-feira. Então, hoje a prece inicial é com a nossa querida amiga, irmã Rô Estrela. Então, uma linda tarde a todos, que possamos sair daqui após os estudos com as nossas reflexões. Rô, então é com você. E neste momento, né, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que sempre se faz presente quando nos reunimos. Boa tarde a todos. Só confirma para mim se o som tá bom. Então, neste momento, vamos elevar nosso pensamento e vamos juntos rogar ao nosso Deus, Pai Supremo e Criador, o doce exemplo de virtude e amigo de todas as nossas horas. Permita, Senhor, que vossos mensageiros possam nos assistir nesta tarde que se inicia em nossa jornada aqui na Terra, e que sejamos receptíveis aos nossos estudos e todas as sugestões dos bens e dos bons espíritos, assim como nossos ouvidos sejam surdos a todas as sugestões do mal. Que façamos nesta tarde um degrau a nos elevar para mais próximo do plano maior, amando e servindo a Ti sempre, Senhor. Cubra a cada irmão que é dentro dessa sala com Teu manto de amor. Que o nosso dirigente dessa tarde, ele possa receber todos os fluidos para nos emanar a cada um de nós a serena doce palavra que cada um vai aqui hoje contemplar. Que a doutrina que buscamos, o nosso entendimento, possa sempre nos conduzir a um caminho de muitas vitórias. Que a Tua luz neste momento possa percorrer nesta sala virtual, em cada lar de cada irmão aqui presente. Que a paz reine hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Deus seja louvado. Muito obrigado, minha irmã Rô. Muita luz, muita paz. Obrigado por essa linda, envolvente. Meus irmãos, como de costume, solicitamos
alguns de vocês colocaram um número de 1 a 288. Obrigado, Nando. 79. 79 o Nando colocou. E 79 é do livro Carlos Torre Pastorino, Minutos de Sabedoria. Diz o seguinte: tudo tem suas horas próprias, Nando. O próprio céu tem um horário para as trevas e para a luz. Aprenda com a natureza. Se em certas horas precisamos receber, não se esqueça de que, noutras horas, temos a obrigação de doar. Ajude, pois, mas sem querer substituir-se a quem você ajuda. Cada um precisa caminhar com seus próprios pés para aprender a viver. Saiba distinguir o momento oportuno de dar e de receber. Tá aí, né, Nando? Então, estamos no momento certo, na hora certa, na família certa, convivendo com aquela pessoa corretamente, seja o nosso esposo, a nossa mulher, o nosso marido, seja os nossos pais, a pessoa que está com a gente, é o momento certo. Procuramos e devemos ajudar as outras pessoas? Devemos doar? Sim, devemos. Mas temos de ter o cuidado de não fazer dessa doação um agrilhoamento, ou seja, engessar a pessoa. Você deve, como no jargão popular, dar a vara, no máximo amarrar a linha e colocar o anzol e a chumbada, mas jamais pescar o peixe, porque devemos sim ensinar a pescar o peixe através da doação, mas não fazer o pescado em si, não pescá-lo, porque aí aonde reside o mérito da evolução, é verdade, né? Não reside. Então você tem que deixar as pessoas trabalharem, as pessoas progredirem, as pessoas palmilhar aquele espaço, né? Com seu próprio suor, com seu próprio esforço. Doação é necessária e tem a hora própria, mas devemos fazer uma ajuda e não fazer o que tem que ser feito pelaquela pessoa, porque é através do trabalho, do suor, da dedicação que ele evolui. Tá aí, Nando. Muito bem, muito obrigado pela escolha, né? Foi uma escolha extraordinária. Aliás, extraordinária todas essas pequenas mensagens, né? São 2 ou 3 parágrafos, extraordinário. Jamila, José Roberto e Elso, sejam todos bem-vindos à Sala Luz no Caminho. Muita luz e paz. Meus irmãos, como está aí no texto, e a própria Shari nos diz, vamos estudar agora à tarde, né? Dai gratuitamente ou dai de graça o que de graça recebestes. Isso aí é o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral. Então, para recordarmos, o Evangelho segundo o Espiritismo é a parte moral da nossa doutrina, é a religião, porque ela está sedimentada no tripé filosofia, ciência e religião. A parte filosófica que vem da indagação, de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, essas perguntas que efetivamente nós buscamos, é o Livro dos Espíritos. Tem os questionamentos da vida praticamente em todos os seus meandros. Então é a parte filosófica. A parte científica, ou a parte ciência, é o relacionamento da espiritualidade, ou seja, o relacionamento do mundo incorpóreo com o mundo dos vivos, com os mundos vivos, os espíritos encarnados, porque os espíritos desencarnados estão até mais vivos do que nós, né? Nós aqui em toda a extensão fazemos ou procuramos fazer uma cópia mal feita de lá. Então a parte científica é o Livro dos Médiuns, parte ciência, Livro dos Médiuns, parte filosófica, o Livro dos Espíritos, a parte
essa parte moral que aqui no Ocidente chamamos religião, é o livro Evangelho segundo o Espiritismo. E esse Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, apenas linearizando o conhecimento, ele saiu com o primeiro nome, Evangelho Imitação. Não, como é que é? Imitação segundo o Evangelho. Aí Didier pediu e solicitou a Kardec que trocasse para Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá. Espiritismo segundo a imitação do Evangelho. Alguma coisa nesse sentido. Eu não estou tendo assim plena convicção do nome, mas ele saiu como imitação do Evangelho. E esse dai de graça o que de graça recebeste está mais dentro da nossa área, na parte de cura, na parte de utilização da mediunidade. Porque Kardec, em questionando os mentores, em questionando o mundo maior, o mundo espiritual, se todas as pessoas ou todos os espíritos encarnados eram médios, sim, de uma certa forma são médios, porquanto quando do sono há um afrouxamento do espírito, e esses espíritos, esse nosso espírito no sono, quando do sonho, interrelaciona com espíritos. Ora, esse interrelacionamento e depois a gente materializando essa ação, ou muitas vezes falando o que no sonho intermediamos, somos médios. Porque fomos porta-voz dos espíritos. E isso também de uma forma assim latente, de uma forma evidente, de uma forma quase material, porque eles nos intuir, nos inspirar diariamente e diretamente, isso ocorre, mesmo até o nosso malgrado. Mas dentro da doutrina dos espíritos, afirma-se ser médio, ser esse medianeiro, ser esse porta-voz ou intercambiário dos dois mundos, é quem tem uma mediunidade ostensiva. Ou seja, aquele que ouve, aquele que vê, aquele que é sensibilizado de uma maneira contundente pelos espíritos. Então, denomina-se médium aquela pessoa que tem esse dom divino de ser esse intermediário do mundo maior com o mundo corpóreo. E isso é uma dádiva de Deus. A mediunidade, ela foi dada e concedida, ela é de caráter orgânico, e ela foi concedida às pessoas, aos médios, no caso específico, para não só aperfeiçoar-se moralmente, caminhar na escada, né, do progresso, como também ajudar as outras pessoas. Como, irmão X, fazer essa ajuda às outras pessoas? Armando e Fraterna, seja bem-vindo à Sala Luz no Caminho. Como? Notadamente, doando fluido magnético. Porque dentro da nossa doutrina, meus irmãos, é oportuno aqui ressaltar, muito embora sabemos de forma sobejamente, né, que as curas se processam de 3 modos. E que modos são esses? A cura dentro do Espiritismo se diz que processa efetivamente assim o através dos passes magnéticos do fluido, né, da emissão e recepção de fluido, a água magnetizada e a oração propriamente dita. Fora isso, não se fala em cura, não se fala em algum beneplácito, né? Algum beneplácito ocorrido dentro da doutrina. Então, por essas 3 coisas, por passe magnético, por fluidos, água fluidificada e orações, prece. O passe magnético é doação. O passe magnético, você pode doar o seu fluido magnético ou de uma forma consorciada com os espíritos, ou com o espírito que te assiste, ou com o espírito, ou os espíritos que estão na câmara de passe, a fluido seu
e fluido dos espíritos passa-se ao paciente. Evidentemente que é um intercâmbio. O próprio passista pode receber fluido magnético do paciente. Por isso que é a orientação de um médium fraco, doente, ou ele, por exemplo, ter ingerido alguma bebida alcoólica, ou ter fumado, não deve nem entrar numa câmara de passe, porque você está doando. Mas doando magnetismo, né? Você está doando fluido magnético. Ora, eu para receber, eu quando estou na condição de paciente numa câmara de passe, eu tenho que estar com as janelas abertas. Porque se eu estiver fechado, eu nada recebo. E muitas vezes eu posso ir lá, pego um passista que está com fluidos muito carregado, muito ruim, eu posso sair pior do que entrei. E muitas vezes, meus irmãos, eu não preciso entrar na câmara de passe para receber um passe longitudinal, um passe magnético. Eu, dentro da sessão da doutrina, dentro da sessão do centro, eu estou ali, tem o próprio centro é envolvido como se fosse uma campana, é envolvido por espíritos benfazejos, e aquele fluido magnético eu os absorvo. Quantas e quantas vezes já deve ter ocorrido com você? Olha, eu cheguei aqui, estava ruim, eu estava com a dor de cabeça, eu estava com o peito apertado, eu estava assim um pouco chateado ou chateada, tinha alguma coisa que obnubilava o meu pensamento, né? E eu saí daqui leve, calma. Mas o quê? Foram os bons espíritos que estavam assediando lá o centro, estavam, né? E de uma certa forma impediu, colocou dentro de você esses bons fluidos, como aqui agora. Na verdade, e somos sabedores que não há espaço e nem tempo para o espírito transladar, tranquilamente a gente pode sair de uma reunião dessa, de estudo, muito melhor do que entramos. Porque aqui e agora, os espíritos, há uma pleiade de espíritos bons. Por quê? Porque nós estamos com propósito bom. Relativamente a outra cura, seria a água fluidificada. Eu posso fluidificar uma água tranquilamente. Eu, você, qualquer pessoa. Eu que não tenho religião nenhuma. A gente, de uma certa forma, dirige pensamentos bons. Coloca-se a mão, não que o fluido vai sair pela mão, ou por um membro qualquer. Ele sai da sua parte perispirítica. Mas há uma convenção de colocar-se as mãos, também sai fluido. Você translada, né, transporta esses fluidos pelos membros também. Mas ele vai de perispírito para perispírito, no caso de uma água, do perispírito para a estrutura molecular da água. E, em terceiro lugar, através da prece, através da oração, através de uma reza. Evidentemente, quando a gente fala em reza, depreende-se que é alguma forma, algum poema, alguma coisa decorada. A oração, e dentro da doutrina espírita, a gente fala-se mais prece, porquanto é aquilo que não é falado de forma decorada e vem do âmago, de dentro do coração. Então, também há uma doação de fluidos. Porque a prece são bons pensamentos. O pensamento, como o ar, o som precisa do ar para propagar, assim como o pensamento precisa dos fluidos para propagar. Ora, se eu faço uma oração, se eu faço uma prece, e nela está íncito propósitos benfazejos e benévolos dirigido a outra pessoa, eu vou canalizar. Onde passa aquele pensamento, vou canalizar bons espíritos. E o bem não é simplesmente deixando de fazer o mal que você está praticando o bem. O bem você faz através de uma prece, através de bons pensamentos, canalizando bons espíritos, porque para você dissipar o mau espírito, só com a presença dos bons você assim o faz.
Ora, se a divina providência nos deu essas três alternativas de cura para o médio, ou mesmo outra pessoa que nem médio é, processar, fazer, curar, Deus deu-nos de graça. A divina providência assim nos concedeu. Então jamais, em hipótese alguma, devemos cobrar por esses atos. Dai gratuitamente de graça o que gratuitamente haveis, né? Ou haveis recebido. Jesus disse isso nos evangelhos. E os seus discípulos, de uma certa forma, falaram sobejamente, de forma bastante acentuada, essa expressão. E Jesus, várias vezes, exortava aos seus discípulos que não fizesse comércio da mediunidade, não cobrasse, não exigisse paga pelo exercício da mediunidade, pela cura, pelo dom que Deus e a espiritualidade dava aos seus discípulos. Porque quando, meus irmãos, Moisés, lá em Deuteronômio, parece que é 19, proibiu evocar os mortos, nós, de uma certa forma, também proibimos. Não a evocação dos espíritos, propriamente dito, mas o que tinha à época de Moisés, o que era, de uma certa forma, assim, bastante acirrado, acentuado e feito de uma forma normal, era aquelas pitonisas, era aqueles feiticeiros, era aqueles charlatânicos, em nome de Deus, em nome de um Deus qualquer, ou do próprio Deus, porque a partir de Moisés ele preparou a vinda de Cristo, até então acreditava no politeísmo, mas em nome de Deus cobrava-se, fazia magia, prometia cura, e até aquela época as pessoas dirigiam-se a esses médiuns para receber alguma orientação pessoal, ou orientações no que refere a decisões pessoais. Por exemplo, um amor perdido, um negócio, uma compra de um imóvel ou móvel, uma tratativa qualquer que envolvesse pecúnio, dinheiro em si, né? Eu devo ou não fazer isso? Então, era consultado aos oráculos. Por isso que Moisés ele proibiu. E há poucos instantes, vimos o óbolo da viúva aí no próprio audiobook, relativamente à doação que a mesma fez daqueles poucos centavos, aquelas pequenas moedas depositadas no gasoflácio. Jesus disse que é preferível o óbolo de um pobre, materialmente falando, do que o ouro dos ricos. Este ouro que, na verdade, está sobrando, né? Está em excesso, porque, muito embora aquele publicano, né? Ele deu aquela quantia em ouro e em prata, e a viúva deu pequena coisa, centavos, mas aqueles centavos, aquelas poucas moedas que ela deu, foi de dentro de si. Foi dentro do seu, fazia falta do orçamento. Disse Jesus também: não façais que vos paguem as vossas preces. Porque é natural, né, meus irmãos? E nós temos doutrina, uma das maiores doutrinas do cristianismo, cobra-se prece, cobra-se o batismo, cobra a encomenda do corpo, cobra isso, e até na Idade Média, lá por volta de 1300 até 1600, você comprava as indulgências era como uma forma de, em você morrendo, a própria igreja continuava rezando, porque no caso, a minha esposa ou uma pessoa querida ou meu esposo morreu, eu vou lembrar daqui 10, 15 anos e eu não rezo mais. Ora,
Mas eu tendo dinheiro e pagando, pagava-se para que essas orações fossem feitas. Sob a forma, né, de cultos religiosos, rituais, missas, etc. Mas isso, Jesus fala que não façais que vos paguem as vossas preces, porque não tem valor. Não tem valor. E ele disse, numa das partes do Evangelho, de que quando for orar, entre para o seu quarto, feche o seu quarto, ore. Não importe as palavras, não importa o tanto que você vai orar, mas ore. Esse quarto, meus irmãos, não é o quarto físico. É o seu interior, é entrar dentro do seu coração, orar de dentro. E isso não tem paga. Não tem eu contratar algum sacerdote, algum bispo, algum pastor, algum espírita para fazer essa oração. Este pagamento não cabe dentro dessa especificidade. Preces pagas, orações encomendadas, liturgias voltadas nesse sentido, não tem valor. E por que não tem valor? Não tem valor porque o benefício daquele médium, o benefício da espiritualidade que assessora o médium, que nada mais é do que um apóstolo, né? Nós da doutrina espírita, a espiritualidade falou e disse com propriedade de que o médium nada mais é do que um apóstolo, uma vez que ele, interrelacionando com os ditos mortos, os espíritos mortos, ele antecipa visões que, em sendo possível, e a divina providência concedendo para o melhoramento espiritual de pessoa, comunidade ou regiões, é permitido. Evidentemente, não tirando o labor, o trabalho, o mérito para que você evolua. Então, nada de graça. A história da vara e do peixe que falamos anteriormente. Relativamente a essas preces, a essas intervenções mediúnicas, Kardec não, a espiritualidade lhe disse que no mundo não tem um único médium que é capaz de asseverar que determinado espírito está à sua disposição tal ou qual hora. Veja bem, é uma passagem, está aqui no Evangelho, não existe médium nenhum que pode arvorar-se que tal ou qual espírito esteja à sua disposição determinada hora, determinado momento. Então, aquele médium que se arvora, que se diz, que se rejubila em falar que é portador deste ou daquele espírito, notadamente esses espíritos mais evoluídos, tenha cuidado. Por quê? Porque não existe médium imperfeito. Aliás, não existe médium perfeito, médium puro, médium totalmente... O que a espiritualidade, aí Kardec pergunta, está no Livro dos Espíritos, então, qual que é o médium perfeito? É aquele que menos erra, é aquele que está menos influenciado ou influído por maus espíritos ou espíritos malfazejos. Corramos então, meus irmãos. Aquele médium que pictografa, psicografa, tem algum processo de psicofonia, tem alguma visão com hora, tempo e local marcado, pode tratar-se de um embuste, de um ato de charlatanismo, de uma trapaça, de alguma coisa que esteja querendo abusar da boa vontade das pessoas que ali estão. E só existe o charlatão, só existe o embusteiro, só existe porque há pessoas que dão aso, há pessoas que colaboram para que o mesmo, continue esse caminho errado. Os bons espíritos jamais estão à disposição
de médium algum para essas proposituras, sobretudo essa parte personalística, né? Essa parte pessoal. Se eu devo ou não, será que ela vai me querer ou não, ela volta ou não, eu devo realizar esse negócio ou não, eu vou fazer esse jogo nessa Mega Sena, se eu ganhar eu vou dar 50% ou 70% e fico com 30%. Quer dizer, espírito nenhum se propõe a isso, porque isso não nos leva à evolução, não nos proporciona ascensão no aspecto evolutivo. Mas irmão X, embusteiro, que é isso? Embuste, na verdade, é uma trapaça, Belinha Zunzum. Eu querer, no jargão popular, passar você para trás, me locupletar, fazer uma pilhéria e você achar que eu estou no caminho certo, no caminho correto. Então isso aí é um embuste, é uma trapaça. É uma trapaça. Disse Jesus também, não façais que vos paguem a vossa prece, né? Nós já falamos. E outra coisa, se fosse necessário você fazer uma prece, uma oração muito grande para ter benefício de alguma coisa, também isso a espiritualidade falou que o número, o que vale são as palavras, aquelas palavras que vêm do coração. Veja bem, médium que finge receber determinada entidade sem ser verdade é uma trapaça. Veja bem aí, Belinha. Ele finge que recebeu, não recebeu, e você deve, notadamente no campo mediúnico, você deve colocar um pé atrás, ficar, como dizia aquela propaganda, um olho na Band e outro na Copa. Você não deve... Tem a mensagem, você verifica a mensagem, coloca sob crítica de uma pessoa, de um conhecimento seu ou maior, e vê o que está aquela mensagem nos remetendo, aquele exemplo. É um bom exemplo? Leva ao crivo da sua razão, leva ao crivo da racionalidade. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, que é uma perfeição, vamos dizer assim, absoluta, delega ou autoriza espíritos bons, anjos de guarda, espíritos protetores ou tutores, né, que nos acotovelam diariamente, porque nós somos influenciados pelos mesmos, que cobremos. No momento, eu posso ser até um médium, ter, por exemplo, ter uma intermediação de um espírito evoluído aí, um Gandhi, um Luther King, um Bezerra de Menezes, digamos que eu até posso ter. No momento que eu começo a me locupletar, no momento eu começo a cobrar, no momento em que eu começo a tirar vantagem, e a Belinha, praticar embuste, ou seja, usando as palavras de cima, fazer com que nesse exato momento Bezerra de Menezes que está falando e não logo, até num primeiro momento, ele podia estar me dando suporte, ele poderia estar trabalhando com a gente, me intuindo, me ajudando nas curas, mas aí no momento em que ele vê que eu estou utilizando a espiritualidade para benefícios pessoais, ele simplesmente afasta. Dai de graça o que de graça recebestes. Deus não deu essa faculdade, que ela é relativa ao soma, à parte orgânica, não deu de graça a mim. Eu, no plano maior, ou seja, na erraticidade, eu fiz um planejamento que queria ser, digamos, um médio curador, um médio vidente, um médio de cura que pudesse abrandar, suavizar as vicissitudes, as provas das outras pessoas. Eu pedi isso.
Porque, digamos que numa encarnação anterior, eu era uma pessoa muito orgulhosa, eu era uma pessoa muito vaidosa, eu era uma pessoa que vivia muito para mim, esquecia do próximo. Então eu pedi que nessa encarnação fosse o médium. Entretanto, a vaidade foi tamanha que, num determinado momento, eu, para alguma coisa que a sociedade cobra, a pessoa ser ou não de sucesso, eu precisei ganhar algum dinheiro e comecei a cobrar por esses serviços. Aí esses bons espíritos, nesse exato momento, já me abandonam. Eu posso sim ser assediado ou ser sustentado por espíritos malfazejos. É o que as outras doutrinas denominam demônio, Satanás, Lúcifer, né? São esses maus espíritos que muitas vezes eu estou querendo fazer um mal para você e você está num clima ruim, eu assediado, né? E de uma certa forma, pelo concurso desses maus espíritos, eu posso fazer alguma coisa ruim para você. Mas para aí, irmão X, você está dizendo com isso que esse negócio de fazer uma macumba, fazer um mal olhado, o cidadão traçar um ponto, pegar um alfinetinho e furar o peito do boneco, eu vou sentir dor? Nós já falamos isso numa dos estudos nossos. É como você soprar um balão. Você pega um balão, você começa a soprar o balão, vai soprando, vai soprando, vai soprando. Chega um momento que, pô, o mesmo estoura. E o balão vai estourar, ele vai estourar notadamente e naturalmente naquele ponto mais frágil, mais débil, mais fraco. Soprou o balão, vai enchendo e estoura no ponto mais fraco. Ora, no momento em que eu estou trabalhando com concurso de maus espíritos e lhe desejando as piores coisas, e você está com a porta aberta, está numa sintonia ruim, como ou similar a dos espíritos que estão com o meu trabalho, eles podem, encontrando a porta aberta e a fragilidade, ser praticamente o obsessor, te obsediar. Mas você tem uma propensão para uma cefaleia, você tem uma propensão para uma dor de cabeça. Então, quando aquele espírito está ali, você vai sentir aquela semana de dor de cabeça, você vai sentir aquele, né, você tinha um problema de, por exemplo, de bebida alcoólica, pode estourar uma gota, ou se você tem algum problema mental, você pode, inclusive. Então o espírito faz isso, ele te atazana, te assedia, te magoa, te oprime de tal sorte que aquele ponto mais frágil, como o balão, que está mais debilitado, vai estourar. Então estoura ali. E quanto tempo essa influência pode durar? Olha, o mal, nós somos responsáveis pelo mal que está em nós, né? Veja bem, os espíritos não são mal. Então vai depender de você. Você quer queira ou não, Clara, você será um espírito ainda extraordinariamente como Jesus foi há 2000 anos atrás, como Gandhi, como Chico. Você vai ser uma pessoa extraordinariamente inteligente materialmente e moralmente. Por quê? Porque Deus o quer. Deus o fez como espírito para atingir o progresso. Então, no momento que você está pensando mal, no momento que você está praticando mal, no momento que você está com a janela aberta, você tem esses amiguinhos. Mas quando você está... E isso não é retórica. No momento que você está pensando, e o pensamento bom é uma oração, no momento que você ora, no momento que você deseja o bem, e vários filósofos, nós mesmos somos sabedores que nós somos aquilo que pensamos. Se você pensa o bem, e para você fazer um teste, Clara,
Faça você mais 3 amigos. Faça você e 3 amigas, chega para uma determinada pessoa, digamos que você conhece a Xari e você mora lá no bairro. Você chega para Xari, mas você cortou esse cabelo, você aparou muito, você está com aspecto ruim, você não está com dor de cabeça, não? Aí, daí uns 15 ou 20 minutos, em momentos distintos, essa outra colega, Xari, mas você está com esse aspecto ruim, assim, você está doente? A terceira, a hora que a terceira falar, ela já está sentindo a dor de cabeça. Por quê? Porque você cria, você entra na harmonia. Nós somos uma antena receptora e de captação também. Nós somos receptora e doadora. Se nós pensamos bem, nós estamos bem. Nós somos o que pensamos. Lá no Oriente, e Buda já disse, tu serás aquilo que pensa. O seu pensamento norteia. E pensamento é matéria. Ele é matéria. Não da forma que a conhecemos. Não da forma que sensibiliza o nosso pensamento. Mas ele é uma matéria. É constituída de fluido imponderável. E fluido é matéria. É a matéria que a ciência está atrás. Né? Porque ela conhece alguns tipos de matéria e não conhece essa matéria fluídica, que é originadora de todas as matérias. Então não devemos cobrar. Não devemos cobrar por nada, por cura. Aquilo que nos foi dado de graça nós devemos doar. Em não fazendo dessa forma, o que pode acontecer? Naturalmente a nossa mediunidade é suspensa. A nossa mediunidade é suspensa. E Jesus, relativo a isso mesmo, ele chegou. E vocês já viram ou leram essa passagem, ele chegou no templo lá e, de uma certa forma, nervoso, falando sério, com voz inflexível. Aqui isso é casa de oração, vocês estão mercadejando, vendendo pombos, vendendo vasos, vendendo uma série de coisas no templo de Deus. Muito embora lá era um oráculo, ainda era aqueles templos que você, de uma certa forma, evocava Deus do politeísmo, Deus disso, Deus daquilo, mas era uma casa de Deus. Jesus foi veementemente. Não brinque, não mercadeje, não vamos exigir paga, e sobretudo aqui na casa de Deus. Jesus foi, de uma certa forma, bastante contundente. Betinho, Sandra e Bela e Femi, seja bem-vindo. O Soult também eu não tinha falado. Então Jesus expulsou do templo os mercadores, né? Condenou o tráfico que existia lá das coisas, tráfico das coisas santas, né? E ele foi, de uma certa forma, muito contundente. Os médios atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito. Ora, se eu sou médio, como, e você é médio, como os apóstolos que trabalhavam com Jesus, né, os 12 apóstolos eram médios, não podemos cobrar. E essa cobrança, meus irmãos, ela não significa o pecúnio de uma certa forma. A paga em dinheiro pode ser uma vaidade, você querer ser visto, você querer ser comentado. Olha, mas eu fiz essa psicografia que não foi lida na sessão. Olha essa orientação aqui do preletor, essa orientação desse espírito protetor desse grupo mediúnico. Eu disse aqui e o pessoal, ora gente, isso não existe. Tratando-se de mediunidade, nós, repito, não podemos arvorar em momento nenhum, regozijar, jubilar-se de que nós somos o dono da verdade. E quem está falando, intuindo ou inspirando por nosso intermédio é este ou aquele espírito bom ou benfazejo. Por quê? Porque não existe médio perfeito. Por quê?
porque os espíritos não estão ao nosso bel prazer e à nossa disposição a hora que quisermos. Então, a espiritualidade via Kardec for uníssona em afirmar: abra a capa do zóio. Vamos verificar, meus amigos. Não abrimos a capa do zóio, vamos falar grosseiramente, porque não existe médio perfeito. E nenhum pode arvorar num determinado tempo que está de posse desse ou daquele espírito. Tal razão, veja bem, Kardec coloca aqui, tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, vamos dizer assim, desviá-la do seu providencial objetivo, porque a pessoa, como dissemos no início, ela tem uma mediunidade com um fim precípuo, não só para a sua autoevolução, a evolução de si própria, como essa pessoa tem mediunidade para ajudar as outras pessoas, ajudar na evolução. Não que esse médium vai evitar, seja bem-vindo Baez, Bebeto Costa e Belifem, não que essa mediunidade vai dissipar as dores, vai dissipar a vicissitude, vai tirar a angústia do peito da outra pessoa, mas vai dar um lenitivo. Eu diria que o sofrimento, nós somos sabedores que o sofrimento, a pessoa, o espírito necessariamente não precisa sofrer para evoluir, mas o escândalo que é o sofrimento é necessário. Muitas vezes eu preciso andar descalço para sentir a necessidade de um espinho ou um caco de vidro cortar, para num segundo ou terceiro momento inteirar-me de que precisa andar calçado. Muitas vezes eu preciso ter uma doença X ou Y, que é um efeito, para eu saber que a causa é devido àquela coisa. Por exemplo, uma bebida, você tomou uma bebida, deu uma dor de cabeça, é lei da ação e reação. Olha, não tome, porque isso está te causando um malefício orgânico, está estragando o seu fígado, os seus rins, as suas partes internas, não é correto. E além de estarmos sorvendo ou dando vazão a intentos e interesses múltiplos de espíritos que vão aí vampirizar fluidicamente esse ato do beber, né? Então, na verdade, meus irmãos, o que fazemos, ou o que fizermos, que é uma ação, uma reação é imediata. Se eu tenho essa dor no dedão do pé esquerdo agora, é em função de um erro meu. Se não for dessa, é de outra vida. Mas o certo é que a lei de ação e reação, mas veja bem, quando a gente fala ação e reação, nos remete a um Deus, olho por olho, dente por dente. Não, não é dessa forma. Porque Deus, em sua infinita bondade, dá-nos a oportunidade de reparar em qualquer tempo, em qualquer época. E veja bem que algumas doutrinas dentro do próprio espiritismo, dentro do próprio cristianismo, jacta que após cometer-se um malefício, após cometer algum pecado e dada a abrangência desse pecado, não há volta, não há retorno. Você já está consignado, né, a permanecer no fogo eterno. E muitas delas até nem rezar para os mortos não precisa, porquanto os mesmos, a sua sorte já foi definida, a queimar-se na caldeira. Então os espíritos, e vai aí, Clara, foi a Clara? Né? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões de todas as catervas de espíritos inferiores, eles não são escrupulosos, sempre acorrem e está pronto a me servir. Olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer esse malefício, eu estou aqui
nesse exato momento com algumas agulhas, e novamente eu falo porque chegou pessoas outras na sala, estou fincando agulhas desse boneco e pensando maleficamente, desejando coisas estapafúrdias que aconteça com o irmão X ou Y. Esse irmão, objeto desse pensamento mal, poderá sofrer? Sim, poderá sofrer se ele tiver com a guarda aberta. Alguém colocou e não está em vigília. Então pode, é a história daquele balão que nós fazemos. Deixa eu ver a área de texto aqui. Beto Costa coloca: desajustar com a lei. A própria lei responde. Não é Deus que fica gerenciando. E isso está muito bem colocado, o que o Beto está. Não há o destino. A 851 do Livro dos Espíritos, e vocês podem, pergunta se há destino e se há determinismo. Ah, porque eu tinha de morrer desse jeito, eu caí do... Não há. Eu estou passando aqui, a bala perdida bateu, eu tive de morrer. Porque se assim fosse, olha a lei da reação, se assim fosse, se houvesse determinismo e destino nesse aspecto, nós estávamos justificando o infrator. Ou seja, abençoados sejam as pessoas que traíram Jesus, porque Jesus precisava morrer para nos salvar. Que destino doido esse? Abençoado seja aquele maníaco do parque que matou, aquele serial killer que matou tantas pessoas, porquanto elas deveriam morrer daquela forma. Então não é isso, isso é uma contingência. Abençoado seja aquele morro do Rio de Janeiro que no desterro matou 900 e tantas pessoas. Então nós não podemos. Você faz o mal, você comete alguma atrocidade, você comete alguma injúria à própria lei natural. E aonde ela está? Dentro, no nosso interior, na nossa consciência. Todos nós sabemos que roubar, matar, delinquir, até o próprio Silvícola, que não tem esse conhecimento que temos, ele sabe que é errado. Então as leis morais estão em nossa consciência. Os escândalos são necessários, mas ai daquele porque o escândalo vier. Então, vem o escândalo que provoca o sofrimento, e o sofrimento nesse primeiro momento, a gente, como um pseudo-sábio, quer falar, mas Deus, como Deus tira a vida desta criança ou desse velho tão bom e deixa aquele vizinho, aquele cidadão, uma pessoa que tem feito mal, rouba, delinque, ele rouba, ele faz muita coisa errada. Essas duas pessoas, quem somos nós para julgar? Aí sim, é justamente, o prato ruim não quebra, o vaso ruim não quebra. É justamente o bom que quebra, porque ele já cumpriu o que deveria. E egoísmo nosso é ficar, nossa, mas como é que levou meu filhinho? Oh não, meu marido é uma pessoa muito religiosa, o meu filho é isso, é aquilo. Quer dizer, saudade é bom, mas você persistir nesse querer, persistir sempre desdizendo aquele ato e amaldiçoando, é um egoísmo. Porque o tempo dele aqui foi. Então é egoísmo você querer que ele fique agrilhoado a essa matéria, né, que é o nosso corpo, porque lá isso aqui é muito curto, é um tempo muito curto. Fraterna dica, diz: quem pratica o vodum fará com que o atingido saiba mais do que ocorre, certo? Certo. E certa vez, o Fraterna, tinha um velho monge, e esse monge, ele lutava artes marciais. E tinha os discípulos, e as pessoas falavam, olha que ele não era batido. E tinha um jovem lá, pouco menos de 30 anos, bastante esbelto, forte, e também lutava muito bem artes marciais, e disse o seguinte: olha, eu vou desafiar esse monge, porque...
E para lá foi. E os seus discípulos, o discípulo do mais velho, esperou. Aí o cidadão chegou lá, o mais novo. E ele chegou lá, começou a xingar o velho, né, o monge mais velho, chutava as pedras, cuspia no rosto. E lá pelas 4 horas, e os discípulos do monge, né, ficou assim, extasiado, e o caboclo foi embora. Aí, mas, mestre, mas ele xingou como o senhor não perdeu a paciência, ele chutou, jogou pedra, cuspiu no rosto do senhor, bateu e o senhor não fez nada, que paciência, que docilidade, que doçura. Ele disse o seguinte: quando você vai dar um presente para alguém, e alguém não recebe esse presente, de quem o presente? Os discípulos falaram, de quem foi dar. Se eu fui dar o presente, a pessoa não recebeu, eu recebo o presente. E assim o discípulo diz, olha, tudo que ele me falou, como eu não aceitei, voltou para ele. E é justamente, né, Eterno? No caso do Vodun, você começa a espetar, você começa a desejar, você começa, de uma certa forma, querer que a outra pessoa sofra tudo aquilo que você pensa. Mas se você não está na sintonia, se você não está com a guarda aberta, naturalmente vem tudo para a pessoa que está fazendo aqueles disparos, a pessoa que está imbuída daquele pensamento, a pessoa que está praticando aquele ato de fetiche, o feiticeiro, né? Então, pode, aquelas ações pode pegar, o cidadão pode sofrer. Brisa, seja bem-vindo. Pode, mas se você estiver com a janela aberta. Nós somos, como dissemos, uma antena transmissora e receptora. Beto Costa, não faça o outro que não gostaria que os outros fizessem. Confúcio, como Jesus, a frase é posta com amor. E isso, faça o outro que gostaria que o outro lhe fizesse. E Jesus, na sua sabedoria suprema, e ele foi assediado pelos escribas, e ele foi instado a criticar as leis mosaicas, sobretudo as leis divinas, os 10 mandamentos. Ele, eu não vim para desdizer, desfazer ou criticar, mas ele diz que as leis mosaicas se resumem em 2 leis: amar a Deus sobre toda coisa e todo o tempo, e fazer ao próximo aquilo que você gostaria que te fosse feito. O mais, ali estaria todas as leis e os profetas. E é verdade, né, meu irmão? Porque quando tem amor, você não mata, você não rouba, você não tem ciúme, você não quer isso, você não quer aquilo. O amor, ele cobre uma multidão de pecado. Então, explorar a mediunidade é você, conseguintemente, dispor de uma coisa a qual você não é sua, não é o dono. Você tem temporariamente a sua mediunidade. E a mediunidade, ela pode ser suspensa por vários motivos. Por esses motivos, charlatanismo, por motivos de falsa, de má utilização, por motivos de a pessoa vai ficando velha, né? E organicamente a sua sinapse nervosa não vai correspondendo, porque o médium, ele não é só e tão somente mecânico, ou seja, ele tem a participação anímica, ele sabe muitas vezes o que o espírito está dizendo, e precisa das suas faculdades sãs, das suas faculdades em dia e de forma inteligente. Tanto é que aquele que mais estuda, mais conhecimento tem. E o cidadão tendo mais conhecimento, melhor aplicabilidade faz da mediunidade. Felizmente hoje, para você trabalhar no processo de obsessão, trabalhar na mediúnica, você tem que fazer, estudar inicialmente uns 2 anos, estudar o ES nesse estudo, desenvolvimento sistematizado da doutrina, depois que você vai para a mediúnica. Então não está assim, porque de primeiro, não, minha filha, ou meu compadre, ou meu parente, ele é médium, ele escreve, ele vê, ele ouve. Mas o cidadão sem conhecimento,
entrava numa mediúnica e ficava, ou fica como? Sendo o joguete dos espíritos. Ao invés de ajudar, atrapalha o grupo sobremaneira. Velho é trapo, né, fraterno? Mas vamos dizer assim, nós somos jovens há mais tempo. Eu costumo dizer, em algumas vezes que a gente está fazendo o estudo, meus jovens, senhores e senhoras, jovens, né, há mais tempo. Eu sou um jovem há mais tempo, mas somos jovens. E é bom também ressaltar que íncito dentro, no nosso interior, se é que podemos dizer assim, há um espírito milenário. Eu muitas vezes, bem mais velho do que biologicamente do que o meu filho, mas o meu filho pode ter um espírito muito mais velho do que o meu, né? Em termos de até mais instruído. Então, o médico, quando estuda, e para finalizar, meus irmãos, o médico, o dentista, o profissional liberal, ele estuda, ele cobra pelos seus feitos, porquanto aquilo demandou dinheiro, demandou trabalho, e muitos profissionais, né, até usa parte do seu tempo, do trabalho, em doação. Agora o médium, ele não deve, não pode cobrar em hipótese alguma, porque foi um dom recebido de graça. Irmão X, quer dizer que você está dizendo com isso que no centro espírita você não pode fazer uma cobrança? Ora, você vai chamar, por exemplo, um Divaldo, você vai chamar, né, um Alberto Almeida, você vai alugar um auditório, você tem a passagem de avião. Se a gente faz alguma galeada, se a gente faz alguma festividade no intuito de angariar algum metal para, né, consorciar a essas despesas, e não der, a gente tem que cobrar. É necessário. Porque ninguém, não é que não vai pôr a mão no bolso, mas fica difícil. Mas não é esse aspecto. Então, dai de graça o que de graça recebeste. Nós estamos falando aqui relativamente à mediunidade, relativamente à parte fluídica, ao magnetismo. Então não pode se cobrar. Se determinado médio cobra, está errado. E médio, voltamos novamente, médio não tem o espírito à sua disposição. Não existe médio perfeito. E Kardec perguntou qual que é o médio perfeito. Os mentores ou a espiritualidade lhe respondeu, são aqueles menos influenciados, são aqueles que estão com menos disposição aos maus espíritos, né? Deixa eu ver, meus irmãos, sendo assim, nós fechamos o nosso estudo. A propositura aí, se tiver algum questionamento ou algum irmão quiser fazer alguma colocação dentro do tema, a nossa sala ela é interativa, também ao microfone, ela é interativa, naturalmente dentro do nosso tempo, né? Há algum questionamento, meus irmãos? E não havendo, eu desejo um abraço de 2 voltas, que nós tenhamos um 2012 de crescimento, sobretudo crescimento espiritual, porque somos sabedores que a matéria, o metal, e nós falamos hoje de metal e de cobrar, proporciona prazer, proporciona conforto. O prazer e o conforto muitas vezes nos traz felicidade, mas felicidade momentânea, porque a felicidade eterna, a felicidade duradoura, ela é atinente ao espírito, a alma, que é o espírito encarnado, né? Então, que tenhamos um crescimento espiritual, porque aquele que mais sabe, melhor decide. E para decidirmos, nós utilizamos o livre-arbítrio. E nós tendo mais conhecimento, melhor a gente aplica este saber. E o que estamos fazendo aqui é aprimorando ou melhorando mais esse conhecimento, ou seja, dando subsídio para melhor aplicar o livre-arbítrio no nosso espírito. Eu chamo, nesse momento, a nossa irmã Xari para fazer o fechamento da sala para nós. Muita paz, muita luz, e nós estaremos aqui, meus irmãos, às quartas e sexta-feira,
temos a sala Falando em Espiritismo, às terça-feira, 15 e 21. Nós funcionamos, os nossos estudos, a 15h30. Um beijo em vossos corações. Muita luz e paz. Tá ok? Obrigada. É muito bom, né? Ótimo. Muito bem, muito boa a exposição, né? Para a nossa assimilação, né? Foi muito bom. Eu gostaria de convidar o Elcio para fazer a prece final para nós, né? E como o irmão X costuma fazer aqui na sala Luz no Caminho, quem desejar pode pegar o seu copo com água, né? Pode também escrever na área de texto ou simplesmente mentalizar a tudo e a todos. Pode ser, o Elcio? Você está disponível com o microfone aí? Beleza. Então, neste momento, nós vamos passar para a prece final. Serena, seja bem-vinda, muita paz. Então vamos nesses instantes parar um pouquinho de teclar e elevar o nosso pensamento enquanto o nosso irmão Elcio faz a prece final. Com você, Elcio. Boa tarde a todos, por gentileza. Só a mim. Obrigado. Então vamos elevar o nosso pensamento mais alto e agradecemos a espiritualidade amiga que se faz presente aqui por mais essa exposição do nosso amigo irmão X. Foi ótimo, foi bastante esclarecedor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que é de amor, sabedoria e bondade. Que seja feita, ó Pai, a tua vontade, aqui na terra como nos planos superiores. O pão que é do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoa-nos, ó Pai, as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar e compreendermos aqueles que nos devem. E não nos deixai, Senhor, cairmos em novas faltas. Pois só vós é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Um abraço a todos. Muito obrigado, irmão Elcio. Muita luz, muita paz. Muito obrigado. Deus seja louvado. Meus irmãos, então, terça-feira nós temos a sala Falando Espiritismo, né, às 15h e 21h. Nossa sala aqui, a sala Luz no Caminho, é quarta e sexta. Eu vou colocar uma música agora e sintam-se todos abraçados. Um beijo no centro de vossos corações. Eu não tenho nada pra dizer. Você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. E veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim. Quero estar assim pra sempre. Não importa o tempo aonde for, eu vou levar comigo sempre o seu amor, sentir o seu calor pra sempre.
nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.